Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Hoje é dia 6 de outubro de 2025 e este é o episódio número 131. E eu nem ia gravar hoje de manhã, tô cheio de compromissos, mas um amigo, um ex-cliente e amigo, ele me enviou um texto que foi que apareceu no seu LinkedIn, escrito por um profissional, muito bem escrito, por sinal, chamado Rodrigo Valverde, sobre a questão da Cosan, do nosso amigo Ometo e Rubens Ometo, e a entrada no negócio para fortalecer o caixa do André Esteves, do BTG. E o nosso amigo Rodrigo Valverde, ele escreveu um bom texto, e os comentários que eu vou fazer nesse vídeo, a partir do texto do Rodrigo Valverde, tem nada a ver com o texto dele ou com qualquer opinião sobre ele. Aliás, eu já disse, o texto está muito bem escrito, o texto, e também as minhas opiniões não são sobre Rubens Ometo, um empresário, um mega empresário brasileiro nessa área de infraestrutura, energia, gás e combustível, etc. Mas o meu objetivo neste vídeo número 131 é você, pequeno, médio e muitas vezes até um grande empresário, você que é estagiário de uma empresa, trainee, todos os públicos, do porteiro ao presidente, que queiram entender um pouco mais de negócios, sem crítica ao empresário que vai aparecer aqui, o Rubens Ometo, sem críticas ao Rodrigo Valverde, que escreveu esse menos ainda, sem críticas ao André Esteves, do BTG, nada disso. É simplesmente um caso da vida real que aconteceu nessas últimas 2 semanas e que deve trazer aprendizado e lições valiosas para você que tem uma empresa ou que trabalha numa empresa ou que é muito jovem e quer aprender mais sobre o mundo dos negócios. Vale do estagiário ao presidente do conselho, passando pelo CEO. Vamos lá. O texto, abre aspas. Décadas para erguer, meses para ceder. Quando o caixa vira uma arma. Esse é o título. Bom, aí, agora o Mubarak falando. Anote aí porque lá vem conhecimento. Anote aí. Você tem que anotar o conteúdo para que você depois tenha um resumo útil para a sua vida prática e ganhe dinheiro com isso. O objetivo desse canal é fazer todo mundo ganhar dinheiro. Quando o caixa vira arma, anote aí, por gentileza. O caixa sempre é a arma mais letal do mundo dos negócios. Anote, o caixa sempre é a arma mais letal do mundo dos negócios. Então não é quando o caixa vira arma, o caixa sempre é arma. Continua o texto. Rubens Ometo passou décadas construindo um império. Consolidou usinas de açúcar e etanol, comprou e integrou uma empresa chamada Rumo, logística ferroviária, expandiu a Raízen com a Shell, uma joint venture, que a empresa controladora tem com a Shell, Raízen Shell, criou a Compass, gigante de gás natural, Sulgás e tantas outras empresas de gás, investiu pesado numa participação bilionária na Vale. Aí é importante um parênteses que não é citado no texto. A empresa comprou por aproximadamente 18 bilhões de reais, uma participação de 6, 7% por aí na Vale, e depois o preço do minério caiu, não vieram os dividendos que estavam sendo esperados, e recentemente a empresa se desfez desse negócio por 9 bilhões de dólares, ou seja, parece um furo gigantesco no balanço
de 18 menos 9, que é 9. Entrou em distribuição de combustíveis e energia renovável, diz o texto. Cada movimento exigiu capital, lógico. Vai exigir o quê? E agora vem uma frase importante. Iometo foi fundo, tomou dívida para crescer, apostando que o Brasil compensaria o risco. O risco do Brasil, nos últimos 100 anos, piorado na década de 80, a partir da década de 80, com a abertura política por parte dos militares e a volta para o país de um grande contingente de esquerda, ou seja, esse risco Brasil é muito alto. E você como empresário, você como estagiário, você como gerente, todos nós, não importa a posição que tenhamos nas empresas, nós precisamos entender que nós vivemos pelo menos, já não vou falar 100 anos parelho, mas pelo menos os últimos 45 anos, sempre com a faca no pescoço. E não existem indícios de que isso vá mudar. Portanto, alguém que pensa que o risco Brasil vai ser compensado, no mínimo, é muito ingênuo. Continua o texto. Veio 2023 a 2025. Selic nas alturas, parênteses do Mubarak. A Selic sempre estará nas alturas. Pode ser que não seja 15, pode ser que seja 11, mas se a Selic baixasse hoje por uma varinha de condão do Harry Potter de 15 para 11, todo mundo ia comemorar, mas 11% é uma desgraça, 10% é uma desgraça, 8% é uma desgraça. O mundo desenvolvido, Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, opera com juros nas taxas de inflação pós-pandemia na faixa de 4%. 4,5%, 13,5%. Alguns países, como Suíça, Japão, bem menos. Então, se você vai fazer algum investimento considerando uma Selic baixa, você é um pateta. Selic sempre vai estar nas alturas, sempre. Selic nas alturas, continua o texto, e custo de rolagem da dívida explodindo, lógico. Commodities voláteis, óbvio. Você já viu commodities estáveis? Aonde? Comprimindo margens. O que tem de novo? Nada. Vencimentos concentrados. Vencimentos da dívida. Dívida curta em ambiente hostil. O ambiente brasileiro para negócios, principalmente nos últimos 45 anos, sempre foi, e não há indícios que mude, será hostil. Burocracia muito alta, impostos muito altos, governo gastando pra caramba, endividando-se, logo a Selic continua nas alturas, a taxa de inflação crescendo. Sempre o ambiente é hostil. Então você, que está me ouvindo, prepare-se cada vez mais para viver num ambiente hostil, ou mude de país. Continua. Necessidade de provar ao mercado que não seria engolido pela areia movediça do próprio endividamento. Um detalhe. Quem acompanha o meu canal sabe que existe um número mágico para dívida. Quando você toma a dívida líquida da empresa, que é a dívida bruta com bancos e outros agentes financiadores, debêntures, CRI, CRAI, sei lá eu mais o quê, e você subtrai o que você tem no caixa, você tem a dívida líquida. Quando você pega essa dívida líquida e divide pela receita operacional líquida da empresa e o número é superior a 20%, ou seja, você deve mais de 1/5 do que você fatura em receita operacional líquida, a dívida começa a perder o controle. Segundo dados da própria Cosan, que eu pesquisei agora antes de gravar esse vídeo, a dívida líquida da empresa, eu não conferi, mas estou acreditando nos números que eu li nos próprios
documentos da Cosan, a dívida líquida da empresa está em torno de 17 bilhões de reais, tudo em reais, 17 bilhões. E a receita da empresa é algo em torno de 43. Se você dividir 17 por 43, dá quanto? Aproximadamente 40%. E o número do Mubarak é 20%. Aliás, não é o número do Mubarak, é o número que o Mubarak aprendeu no mercado. Então você faça aí a conta, se você tiver um bar, se você for uma pessoa física, se você tiver uma empresa de 500 milhões, se você tiver uma empresa de 3 bi, faça a conta, dívida líquida por receita operacional líquida não pode passar de 20%. Se passar, você vai sofrer. Continua. A alavancagem, a dívida, perto de 3,5 vezes o EBITDA, mas eu fico pensando, com todo respeito a esse cara que escreveu esse texto, por que, meu Deus, as pessoas neste nível ainda falam de EBITDA? Por quê? O que será, o que terá o EBITDA de magia? Um número escroto, um número ruim, um número que não deveria existir. Por que as pessoas falam de EBITDA? Então você dizer que a dívida é um número super manipulável, um número que não tem confiabilidade nenhuma. Mas EBITDA não paga dívida. Por que você compara a dívida com EBITDA? É o mesmo que eu comparar a minha dívida líquida de 17 bilhões e eu construir 30 mil metros quadrados um pavilhão. Dívida por metros quadrados do pavilhão. Qual é a relação? É tão ridícula quanto a do EBITDA. Mas vamos lá. Texto. A alavancagem, perto de 3,5 vezes o EBITDA, não parecia mortal no papel. Mas claro, o EBITDA é um número imbecil. Mas o serviço da dívida, juros, por que o pessoal fala assim, né? O serviço da dívida, as pessoas não entendem isso. Juros, porra! Mas o serviço da dívida já consumia bilhões em juros por ano. Claro, lógico. A Cosan trabalhava para pagar banco. Não para gerar caixa livre. Isso mesmo. Continua. Cada dia sem reforço de caixa, era um dia mais caro. Foi aí que o BTG Pactual, de André Esteves, e a gestora Perfin entraram, gestora de fundos, entraram com 10 bilhões de reais. Não foi um capital barato, foi um capital caro. Qual é o preço do capital? Ou a parte da empresa que você está vendendo, o controle da empresa que você está vendendo, ou os juros que você está pagando. No caso aqui, aparentemente o BTG entrou comprando ações da empresa. Mas, vital. Dinheiro é vital. Um balão de oxigênio para alongar prazos. Alongar prazos, muitas vezes, é a única saída, eu sei. Mas você tem que pagar. Eu já vi muito gerente financeiro feliz da vida, alonguei os prazos. Ok, eu entendo o motivo da felicidade. Mas não se esqueça que você vai ter que pagar. Você alonga, mas tem que pagar. O alongamento de prazos, embora seja crítico em algum momento, que ou você alonga os prazos ou você quebra, ele pode ser um grande conto de fadas, porque aparentemente todo mundo se alivia, afrouxa a régua, e a empresa continua gastando como se não houvesse amanhã. E amanhã você vai ter que pagar essa dívida que foi rolada. Muito bem. Um balão de oxigênio para alongar prazos, sinalizar ao mercado. Sinalizar o quê? Que estamos em grandes dificuldades. E evitar que os credores apertassem os covenants. Os covenants, para quem não entende essa palavra, são obrigações que a Cosan tomou em relação a indicadores financeiros, lucro operacional, lucro líquido, sei lá, cada um escolhe os indicadores que deseja, espero que não escolham o EBITDA, e se a empresa não cumprir não atingir as metas, não cumprir o que se comprometeu a atingir em relação a esses indicadores, o credor
pode executar a dívida no dia seguinte toda. André Esteves, viu o timing. Pessimismo sobre o Brasil. Capital escasso. Um império pressionado. Também. Entrou rápido, estruturou governança e garantiu poder. Em 6 anos, segundo o autor, ele poderá assumir o controle da empresa. É como se ele estivesse já no controle. Ele, o Banco Pactual, o BTG. Aí vem aquele parágrafo de ouro. Décadas de ousadia, aquisições e investimento pesado em infraestrutura. A maior aposta privada no Brasil nos últimos 30 anos não foi do Ike? E, de repente, o risco de ver tudo passar para as mãos de quem tem liquidez. Essa frase é de ouro, por quê? Porque ela enseja o seguinte comentário. Se você não assistiu, assista o meu vídeo 130, onde eu comparei aquela cavadinha que o Yuri Alberto deu a cobrar em 28 de setembro, um pênalti contra o Flamengo, com as bobagens que muitas vezes empresários fazem na sua empresa, implantando ESG, implantando diretoria da felicidade e outras baboseiras. E eu citei uma frase de um jornalista, onde ele diz assim: a ousadia quando dá certo é maravilhosa. A ousadia nunca é maravilhosa. Inclusive, quando ela dá certo, ela não é maravilhosa. A ousadia traduz-se por um risco muito alto. E uma das características de um empresário, de um gerente, de um diretor, de um CEO, de um porteiro, de incompetência, é correr um risco muito alto. Então, ousadia só depõe contra alguém. E ver tudo passar para as mãos de quem tem liquidez. Mas anote aí, porque lá vem conhecimento de novo. Os ativos mais valiosos do mundo sempre estarão nas mãos de quem tem liquidez. O poder sempre estará nas mãos de quem tem liquidez. Caixa é quase tudo. Dizer que é tudo seria um exagero. Existe a cultura da empresa, existem os processos, existem 1000 outros fatores, mas o 80-20 é o caixa. Então não há nenhuma surpresa. Óbvio que tudo vai passar para as mãos de quem tem liquidez. O Meto continua sendo um visionário. Eu tenho ódio dessa palavra visionário. Acho uma palavra completamente, olha, para não usar nenhum termo mais agressivo, uma palavra completamente inútil e nociva. Porque o que é um visionário? É o cara que enxerga acontecimentos, eventos, oportunidades no futuro que ninguém está enxergando hoje. Ok. Agora, se essa pessoa enxergar tantos pontos no futuro que ninguém enxerga hoje, mas se ela não enxergar o risco, ela não é visionária, ela é lunática, ela é irresponsável. Vamos lá. O Meto continua sendo um visionário que apostou no país como poucos. Mas o recado é brutal. Vamos ver qual é o recado para concluir o texto. Quem carrega dívida em um país de juros de 2 dígitos trabalha no fim para quem tem caixa. Essa frase é de efeito, mas anote aí. Pela terceira vez, lá vem conhecimento. Quem carrega dívida acima do seu free cash flow, acima de 20% da sua receita, sempre, em qualquer país do mundo, no Japão, na Suíça, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Bolívia ou no Chipre, vai trabalhar e vai entregar o que construiu para quem tem caixa. E aí vem a conclusão final, com a qual eu sempre concordo.
Cash is king. O caixa é o rei. Você ainda não se convenceu, cara? Você ainda fala de EBITDA? Você ainda gosta de dívidas? Você vai atrás de um engomadinho de uma universidadezinha brasileira ou americana que vem falar que vocês têm que trabalhar sempre com capital de terceiros? Ah, é? Eu conheço muitos empresários, mas muitos, que nunca aparecerão na mídia. E eles são muito, muito, muito ricos. Milionários, alguns bilionários. Discretos, sem toda essa confusão e com pouquíssima dívida. Quando fizeram dívida, claro, fizeram dívida. Muitas vezes a dívida é absolutamente necessária para crescimento. Essa dívida não era maior do que 20% da receita e cabia dentro do free cash flow. Pesquisando mais ainda hoje, antes de gravar esse vídeo, agora não é mais o texto do Rodrigo Valverde, agora é um outro blog, sei lá onde eu peguei isso, num site de investimentos, diz assim, olha a frase, falando sobre a Cosan e sobre o BTG, porque vocês vejam que o texto anterior, ele tem um tom assim de que o banco é um malfeitor, né? Que está se apoderando só porque tem caixa. Porra, ter caixa é tudo. De um império de ativos valiosíssimos que foi construído com o suor de décadas, agora entregue nas mãos de um banqueiro. E tem que ser entregue mesmo. Quem tem caixa, quem prioriza caixa, merece todo o sucesso do mundo. Essa é uma das lições talvez a grande lição desse episódio 131. Aí diz a outra frasezinha de um site qualquer de investimentos. O banqueiro, referindo-se a André Esteves e a sua entrada com aproximadamente 10 bilhões, captação, outros entraram juntos, para salvar a Cosan, o banqueiro, André Esteves, sempre buscou montar um grande grupo da economia real. Da economia real? Com a Cosan ele finalmente conseguiu. Eu fiquei pensando, essa frase demonstra no site de investimentos, a absoluta ignorância do brasileiro, de nós brasileiros, em relação ao mundo dos negócios, em relação de como fazer negócios e em relação ao que é dinheiro, ao que é caixa. Ou seja, o banco não é economia real. Economia real é quando você tem um forno, tem uma injetora, tem uma loja, que também é economia real, lógico, mas um banco onde há crédito, há dinheiro, é a parte mais importante da economia real. Como é que o sujeito me escreve um negócio desse? O banqueiro sempre buscou montar um grande grupo da economia real. Ele poderia ter dito, o banqueiro sempre buscou diversificar os ativos, não investir somente no mercado financeiro, investir em mercado de infraestrutura, mercado disso, tecnologia, siderurgia, sei lá eu do quê. Agora, economia real? Como assim, seu pateta? A economia real é tudo. Principalmente dinheiro. Você quer saber economia real? Vá num fundo de investimentos. Você quer conhecer economia real? Vá num banco. Aí está a economia real. Conclusão. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 131? Ponto número 1 do seu plano de ação. Anote e crie um padrão na sua empresa e na sua vida. Você não pode dever mais do que 20% da sua receita líquida. Se você diz, mas eu sou um assalariado, eu não sou empresário, nunca vou ser. Pois é, então você não pode dever mais do que 20% do que você recebe no banco no seu olerite contra-cheque. Não o bruto, o líquido. Você recebe líquido, 5 mil reais por mês, você não pode dever mais do que 1.000. Senão você não sai mais desse imbróglio, vai ser uma bola de neve pesadíssima para você vai quebrar. Você vai ficar inadimplente. Ponto número 1, adote esse ponto como regra e de vez em quando, uma vez por semana, leia de novo essa regra e relembre para todos da empresa. Segundo plano de ação,
Tente trabalhar, se você for uma empresa menor do que 1 bilhão de faturamento, tente trabalhar o máximo possível com recursos próprios. Não vá atrás, como eu disse antes, dos engomadinhos que criam regras subjetivas, mas você cria regras, você cria frases, só que depois você não conecta com o mundo real. E o mundo real é esse aqui. O mundo real não é o mundo do visionário, o mundo do EBITDA, o mundo das apostas. O mundo real é o mundo do caixa, cara. Então tente crescer com recursos próprios. Eu estou dizendo o contrário do que os engomadinhos falam. E se você for fazer uma dívida, primeiro, essa dívida tem que ser para investimento e não para capital de giro. E segundo, tem que caber no seu free cash flow. E terceiro, plano de ação, como sempre. Se você assistiu ao meu vídeo e você não entendeu certas palavras como free cash flow, como alavancagem, o próprio e maldito EBITDA, ou por que eu chamo o EBITDA de maldito, você tem aí os comentários, não para debater comigo. Nos comentários dos meus vídeos eu não quero debater com ninguém. Eu quero debater com gente que sabe muito mais do que eu. E normalmente as pessoas que estão assistindo o vídeo buscam conhecimento, então elas têm todo o direito de fazer perguntas. Faça perguntas. Pô, Mubarak, eu não entendi isso. Pô, Mubarak, eu não entendi aquilo. Se você entrar debatendo ou fazendo afirmações, eu vou excluir o seu comentário. Não me interessa o seu comentário, nem a sua inscrição no canal. Eu quero gente que queira aprender. Porque esse canal eu tenho bastante para ensinar. Através da vida, da economia real. Paulo Mubarak gravou o episódio 131, em 6 de outubro de 2025.